Meu nome é Bartolomeu Rodrigues, sou jornalista em Brasília. Estou aqui para convidar você a participar a partir de hoje daquilo que iremos chamar de minha bolha. O que há dentro dessa bolha? Aqui iremos discutir de mente aberta temas relevantes do passado, do presente e também, por que não, nos permitiremos visitar o futuro, ainda que imaginário, a partir da experiência que acumulamos ao longo da nossa história, para aí sim projetarmos o que nos aguarda ali na frente. Aqui nós iremos encarar verdades, questionar e aprofundar nossas dúvidas sobre os mais diversos assuntos, dos mistérios do universo que enxergamos quando olhamos para o céu, suas incontáveis galáxias, até o microcosmo das partículas fundamentais que engendram a vida em nosso planeta. Da história da arte, da literatura, dos primórdios da democracia na Grécia até os dias de hoje, das religiões e dos medos por trás dos deuses e mitos. Tudo vamos tentar compreender todas essas representações que atiçam a nossa curiosidade. Conduzir essa discussão não me torna especialista em cada um desses temas. Sou um jornalista por formação e vocação, uma pessoa treinada para perguntar, questionar e que agora deseja dividir conhecimento com você. Não iremos estabelecer verdades. Quanto mais dúvidas, melhor. Esse é o caminho para entendermos todo o resto. É na máxima atribuída a Sócrates que iremos buscar inspiração. Só sei que nada sei. Nos dias de hoje, dispomos de informações, e isso é um fato impressionante na história da humanidade. Nós dispomos de informações como nunca antes, em livros, enciclopédias, bancos de dados. Até mesmo neste pequeno e instigante aparelho, nós temos milhões, bilhões, trilhões de fatos, noções, conceitos, tudo o que a gente precisa para expandir cada vez mais as nossas mentes. Mas até que ponto estamos realmente aprendendo com tudo isso? Como separar a ciência da superstição? Porque com todo esse conhecimento à mão, o negacionismo avança até mesmo em países desenvolvidos. O conhecimento foi dividido em 1000 fragmentos e os fatos passaram a substituir a compreensão. Este programa não se propõe a ser uma resposta para tudo, mas um estimulante para querer compreender. No mundo escandalosamente bem informado, é curioso que a gente volte a fazer perguntas primordiais para não nos perdermos no caminho do conhecimento. Nesse caminho não há atalhos e o objetivo é um só: a verdade, mesmo que a verdade seja desconcertante. Neste momento eu sinto o calor do sol no meu rosto e sei, pelas informações que a ciência disponibiliza e que você pode acessar sem medo de ser condenado à fogueira, eu sei que o sol é uma estrela, mas ela não é a estrela, ela é apenas mais uma estrela dentre as 400 bilhões de estrelas que brilham no interior da Via Láctea, a nossa galáxia. O nosso Sol é uma estrela pequena em relação a outras estrelas do universo. Por isso é chamada de anã amarela. Ela está localizada a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. Tão longe que se ela se apagasse agora, nós só iríamos perceber 8 minutos depois. Uma nave espacial com a tecnologia que temos hoje levaria 124 dias para chegar lá. Agora veja como são as medidas no universo. Mesmo pequeno, o Sol é 1 milhão de vezes maior do que a Terra. É tão pesado, tão poderoso, que mantém presos pela gravidade 8 planetas, inclusive o gigantesco Júpiter, e um sem número de objetos de todos os tamanhos. Até mesmo Plutão, que está além da órbita de Netuno,
a quase 6 bilhões de quilômetros de distância, nada escapa ao Sol, nada escapa dele, que funciona como uma fornalha nuclear, queimando combustível numa temperatura de mais de 5.000 graus Celsius na superfície e 16 milhões de graus no seu interior. Uma bomba nuclear disparando ondas de calor sem parar. Todo esse poder faz do Sol, que moramos neste planeta Terra, algo realmente assustador. E não é por menos que influenciou e ainda influencia religiões, mitos, culturas. Tudo existe por causa do Sol. Somos resto desse material que ele expeliu quando estava se formando. Somos resultado de poeira cósmica que se fundiu nesse processo meio por acaso 5 bilhões de anos atrás. E se esse acaso não tivesse acontecido naquele momento primordial, naquele ponto em que uma nuvem de gás rodopiou a altíssimas temperaturas para formar o nosso sistema solar? Por que existimos? O que somos neste vasto universo? No programa de hoje nós vamos fazer perguntas, muitas perguntas. Perguntas que podem parecer perguntas de criança. Quando eu era criança, eu perguntava às pessoas por que respiramos ar. E as pessoas riam. Respiramos ar era a resposta óbvia. Respiramos ar para viver. Porém, se formos aprofundar essa pergunta, nós veremos que a história do oxigênio na Terra é bem mais complexa. O oxigênio é abundante aqui, mas não é em Marte, não é em Vênus. O oxigênio não é abundante em nenhum planeta que conhecemos. O oxigênio é o que nos mantém presos nesta esfera. Desde o momento da formação da Terra até se criar uma atmosfera respirável, é como se um químico invisível estivesse agindo, combinando vários elementos, carbono, hidrogênio, até chegar a uma fórmula simples: 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio e pronto. As primeiras células surgiram na água, H2O, dando início a um processo que tornaria o oxigênio abundante na superfície. Nos daria um céu azul, uma fina camada protetora de ozônio e a condição para que respirássemos, as plantas crescessem e a vida se multiplicasse. Nós já temos problemas demais na vida. É hora da gente se perguntar se devemos nos preocupar com problemas que não deixam de ser existenciais, que aparentemente não levam a nada. Lembre-se que foi fazendo perguntas assim que surgiram a filosofia, a religião e todo o resto veio junto. Então não vamos ter medo de fazer perguntas. Vamos conhecer melhor as respostas. No mais famoso mito da criação, Deus libertou a terra das trevas do abismo, proferindo as palavras: que se faça a luz. Depois cobriu a terra de plantas, de árvores frutíferas e verduras, de água e animais, inclusive um casal, um homem e mulher. Curiosamente, o texto bíblico não faz nenhuma menção aos planetas, nem dá nenhuma explicação ao Sol, que fica confinado ao dever de prover luz durante o dia, e a lua e as estrelas para presidirem a noite. Não diz o que Deus estava fazendo antes disso, nem o que o motivou a de repente encher o mundo de pessoas que desenvolveram desde o início a capacidade de se matarem uns aos outros. Será que Deus estava entediado e procurando uma distração? Tudo isso faz sentido se considerarmos que o livro do Gênesis foi escrito 15 séculos antes de Cristo, para explicar a criação, o mito da criação, para um povo nervoso que vivia ali na orla do deserto, entre impérios belicosos, sempre incomodando, sempre fugindo, e que acreditava que a Terra era plana. A astronomia daria os seus primeiros passos na Suméria, inicialmente para calcular exatamente a posição de alguns astros que tinham movimentos diferentes das estrelas, como eram os planetas. Então eles faziam associações daqueles movimentos com alguns acontecimentos na Terra.
e associavam esses movimentos a presságios, por exemplo, pestes, terremotos, enchentes, e com isso, de uma certa forma, abrindo caminho também para uma nova ciência, ou pseudociência, na verdade, a astrologia, que até hoje está em voga e muita gente leva muito a sério. O livro do Gênesis, da Bíblia judaica e do Antigo Testamento cristão, ele se apropriou de lendas muito comuns naquela região do chamado Crescente Fértil, onde estão hoje o Iraque, a Palestina, Israel e parte do Egito. É um compilado de outras tentativas de outras civilizações de explicar por que existimos e para dar uma importância divina a nós, humanos, afinal, feitos à imagem de Deus. Em todas as civilizações, temos explicações que variam nas narrativas, mas que sempre colocam o mundo como obra de um ser supremo, ou mais de um. Por exemplo, várias etnias indígenas no Brasil possuem histórias da criação, histórias mágicas, belíssimas por sinal, cheias de figuras míticas que acendem o sol e as estrelas com flechas. Bem, a ciência também tem a sua narrativa. E essa narrativa começa quando tudo que conhecemos, todo o universo, todas as estrelas, tudo estava comprimido, encolhido, dentro de algo menor do que uma casca de nós. Tudo dentro daquilo que poderia ser um buraco negro, uma singularidade, onde nem o tempo contava. Na verdade, não existia o tempo. Então, de repente, 13,7 bilhões de anos atrás, uma grande explosão, o Big Bang. Em 2012, o jornalista norte-americano Jim Holt, que também é filósofo, é matemático, curioso, assim como eu e você que está me assistindo, ele escreveu este livro aqui, que é o tema central do programa que estamos apresentando, Por que o Mundo Existe? Ele, claro, teve tempo, dinheiro, financiamento para sair pelo mundo afora, conversando com os maiores cientistas, pensadores, filósofos, para desvendar esse que, segundo ele, é o mais sublime dos mistérios. Eu li o livro algumas vezes e recomendo que você faça o mesmo. Eu vou deixar a descrição aqui embaixo no link para que você adquira esse livro. Não é propaganda, é apenas porque o livro vale a pena realmente ler. Afinal de contas, para a gente entender o mundo, a gente precisa entender por que ele existe. Acredite ou não em Deus. Aliás, ele começa mostrando o seguinte: se você é daqueles que acredita em Deus, que foi Deus que fez o universo, então monte a seguinte equação: Deus mais nada é igual a mundo. Mas se você é cético, se você acha que são as leis da ciência que regem o universo, então a equação é a seguinte: leis da física mais nada é igual a alguma coisa. Esse algo, alguma coisa, pode ser o Big Bang. Logo, na minha opinião, as duas equações não são excludentes, elas não estão separadas. Logo, deve existir algo, alguma coisa, alguma força criadora que fez o universo, que nos fez. Ao longo de toda a história, religiosos e cientistas travam um duelo para explicar a criação. Nem Galileu, nem Kepler, nem Newton, os pilares da física, nenhum deles negou a existência de um ser criador. Muito pelo contrário. Quando ainda morava na Alemanha, Albert Einstein recebeu uma carta de uma menina chamada Phyllis, perguntando: cientistas rezam? Einstein respondeu, abre aspas, os cientistas acreditam que toda a ocorrência deve-se às leis da natureza. Não acreditam que a oração tem a capacidade de alterar o curso das coisas, mas devemos admitir que o nosso conhecimento ainda é imperfeito. A crença na existência de um ser supremo repousa numa espécie de fé. Essa crença ainda é muito comum, apesar dos avanços da ciência. Fecha aspas.
Bem mais tarde, com idade avançada, Einstein iria declarar: acredito no Deus de Spinoza, um Deus que se manifesta na harmonia de tudo o que existe, e não num Deus que se preocupa com o destino e as ações dos homens. Spinoza, filósofo racionalista holandês, foi banido da comunidade judaica por causa das suas ideias. Ele dizia que as leis da natureza podiam ser identificadas com a mente de Deus. Todas as respostas que vimos até agora têm implicações profundas na forma como a gente vê o mundo. A ideia de estarmos localizados no multiverso vem ganhando força nos últimos anos a partir da análise do rastro de radiação deixada pelo Big Bang. Estudando os contornos dessa radiação, os cientistas chegaram à conclusão que o nosso universo é apenas mais um entre muitos outros, mas nós nunca vamos chegar até eles, porque eles são separados por espaços que inflam numa velocidade mais rápida do que a velocidade da luz. As provas, ainda que indiretas disso tudo, já é bom o bastante. Afinal, nós nunca conseguimos ver os átomos, mas nós temos provas suficientes para saber que os átomos existem. O mesmo vale para esses universos alternativos. Esta pode ser a resposta para a pergunta crucial da nossa existência. Fica a seu critério se opõe ou não ciência e religião. O que há é uma grande lacuna nesse grande debate, uma lacuna que pede para ser preenchida e pode ser preenchida. De que forma? Sempre perguntando por quê? Sua opinião é muito importante. Dê um like dizendo que gostou do programa e se inscreva em nosso canal.